Olá. Vamos começar com um quebra-cabeça, um que, assim, tá no coração de muita tradição de fé, de filosofia. Se existe um ser que é perfeitamente bom, perfeitamente justo, e nós, seres humanos, a gente sabe que somos, bom, falhos, né? Não tão justos assim. Como é que se fecha essa lacuna? Parece um abismo, sabe? Uma contradição que não tem como resolver. E é exatamente nesse abismo que a gente vai mergulhar hoje. A nossa fonte é um material bem específico. É um trecho de um livro devocional do John Piper chamado Boas Novas de Grande Alegria. A gente está olhando para a meditação do dia 17, que ele chama, de uma forma bem ousada, de a maior salvação imaginável. De raciocínio bem densa, que começa com uma promessa lá do livro de Jeremias, de mais de 2.500 anos atrás, e ele conecta isso com o que ele diz que é a solução final para esse abismo que a gente falou. Então vamos ver como funciona essa engenharia teológica. Uma engenharia que, segundo o autor, resulta não em obediência forçada, mas numa transformação interna. Radical. A ideia central é que a solução para o problema não vem de fora para dentro. É o contrário, vem de dentro para fora. Vamos ver como ele constrói isso. Dilema na nossa cara. O nosso maior problema existencial é que Deus é justo, santo e separado de pecadores como nós. Ele coloca essa separação como o fato primordial da condição humana. E aí a pergunta fica no ar: como é que se constrói uma ponte sobre esse abismo? E o que é fascinante é como o texto não trata isso como um problema entre outros. Ele trata como o problema. E a partir daí, em vez de propor uma solução humana, ele vai buscar uma promessa divina, citando o profeta Jeremias, capítulo 31, que é uma passagem escrita, assim, num contexto de exílio, de desespero para o povo de Israel, prometendo que Deus faria algo completamente novo. Uma nova aliança. Certo, mas a expressão nova aliança soa um pouco, sei lá, contratual, quase jurídica. O que isso queria dizer naquele contexto? Tipo, qual era a antiga aliança e por que ela não foi suficiente? Por que precisou de uma nova? Ótima pergunta. Porque sem esse contexto, a ideia perde muito do impacto, né? A antiga aliança que a gente associa a Moisés era baseada em leis externas, escritas em pedra, os 10 mandamentos de todo o resto. A questão que a história de Israel mostra várias e várias vezes é que o povo simplesmente falhava em cumprir. Havia um descompasso total entre o padrão externo e o desejo interno. Ah, então a lei dizia não faça isso, mas o coração continuava querendo fazer. Era uma batalha perdida. Exatamente. A lei era boa, mas ela só diagnosticava o problema. Não oferecia a cura, sabe? Então, quando Jeremias fala de uma nova aliança, o revolucionário é isso aqui. Deus diz: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. A mudança não é na lei, é na localização dela e no mecanismo. Ela sai de uma placa de pedra para dentro do coração. É uma promessa de mudança de natureza, não só de comportamento. Entendi. Nossa, isso muda completamente o jogo. Não é mais sobre tentar se conformar a um código. É sobre ter o próprio código reescrito dentro de você. E é essa promessa que o autor do nosso texto pega como ponto de partida. Como ele liga isso com a tal maior salvação imaginável? Ele faz isso definindo essa salvação em duas partes bem específicas. Primeiro, ele diz que Deus nos oferece a maior realidade do universo para o nosso prazer, o seu próprio Filho. E segundo, e aqui está a conexão com Jeremias, Deus opera em nós para que a gente possa de fato desfrutar dessa realidade com a maior liberdade e alegria possíveis. Parece um pacote completo. Não é só dar o presente, mas dar também a capacidade de gostar do presente. Isso. A formulação é crucial. É como preparar um banquete incrível para alguém que perdeu o paladar e, junto com o banquete, restaurar a capacidade da pessoa de sentir o sabor. Uma coisa sem a outra seria incompleta, talvez até meio cruel. Mas essa proposta toda, tão grandiosa, esbarra no que o texto chama de um enorme obstáculo. E a gente volta para o problema inicial, a justiça. Isso tudo soa incrível, mas para quem leva a sério a ideia de um Deus justo,
surge uma objeção na hora, né? Se Deus é justo, como ele pode simplesmente sair presenteando pessoas injustas, ignorando as falhas delas? Isso não seria uma violação da própria natureza dele? Parece que, para ser misericordioso, ele teria que deixar de ser justo. E essa é a tensão que move todo o resto do argumento. O texto não foge dessa objeção, pelo contrário, ele a coloca no centro do palco. A resposta que ele oferece é o coração da teologia cristã que ele está apresentando. A solução não é ignorar o pecado, varrer para debaixo do tapete. A solução é lidar com o pecado de uma forma que satisfaça plenamente a justiça. E a afirmação central do autor é: Deus colocou nossos pecados sobre o seu Filho e os julgou nele. Ok, essa afirmação é pesadíssima. Para um ouvinte mais cético, isso pode soar como uma brecha jurídica no cosmos, um truque de contabilidade. Como o texto defende que isso é genuinamente justo, e não só uma manobra para contornar o problema? Peraí, isso não seria, na verdade, transferir a injustiça para outra pessoa, o que por si só já seria um ato profundamente injusto? Essa é a objeção mais séria. E o texto tenta construir uma defesa para essa ideia. Ele não só afirma, ele amarra isso com uma série de referências bíblicas que juntas tentam pintar o quadro completo. Ele não está apresentando uma ideia nova, mas sim sintetizando o que ele entende que já está lá. Certo, então ele não deixa essa afirmação solta no ar. Como ele fundamenta isso? Ele cria uma espécie de argumento cumulativo, sabe? Começa citando Hebreus, que diz que Cristo foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. A palavra-chave aqui é tirar, remover o problema da equação. Depois, ele cita 1 Pedro, que afirma que Cristo levou nossos pecados em seu próprio corpo quando morreu. Aqui a imagem já é outra, é de carregar um fardo que não era seu. Ah, então a ideia vai se aprofundando. Não é só remover de forma abstrata, é carregar pessoalmente. E ele continua. Sim, a próxima referência de Romanos avança ainda mais. Diz que Deus, ao enviar seu Filho, condenou o pecado na carne. Isso quer dizer que não foi só carregar o fardo, mas foi receber a consequência, a sentença que o fardo merecia. E aí, por fim, a conclusão lógica em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa foi cancelada. Então a sequência é levar, ser julgado no lugar e assim cancelar a condenação. É interessante essa sobreposição de metáforas, né? A gente tem uma linguagem financeira de dívida sendo cancelada, uma linguagem legal de um julgamento e uma linguagem sacrificial de um fardo sendo levado. Por que usa tantas imagens diferentes para descrever uma coisa só? E essa é uma observação fundamental. A multiplicidade de metáforas sugere que o conceito que o autor está tentando descrever é tão complexo que nenhuma analogia humana sozinha dá conta. É como tentar descrever uma cor que ninguém nunca viu. Você diz, é um pouco como o vermelho, mas com um toque de azul e tem o brilho do ouro. A linguagem de dívida apela à nossa noção de finanças. A de julgamento apela ao nosso senso de justiça. A de sacrifício apela a uma tradição religiosa. Juntas, elas tentam construir na nossa mente uma imagem de algo que, segundo essa teologia, transcende todas essas categorias. Entendi. É um esforço para iluminar o mistério de vários ângulos, na esperança de que a gente consiga ter um vislumbre. Mas vamos ao resultado prático disso. O texto usa uma imagem muito forte que me causa um certo ruído. Ele diz que, por causa disso, Deus se esquece dos pecados. Sinceramente, a ideia de um ser onisciente se esquecendo de alguma coisa não faz muito sentido. Como o texto lida com isso? Você tocou no ponto exato, que o autor se preocupa em esclarecer. Ele qualifica essa afirmação na hora. Não se trata de uma amnésia divina, como se Deus perdesse parte da memória. O esquecimento aqui é um termo judicial, irrelacional. A explicação que o texto dá é que os pecados foram consumidos na morte de Cristo e, portanto, eles não são mais trazidos à tona como base para a condenação. Ah, então esquecer nesse contexto significa decidir não levar mais em conta. É como um juiz que, depois de uma dívida ser paga, apaga o registro.
O juiz não esquece que a dívida existiu, mas ele não age mais com base nela. A dívida perdeu o poder legal. Perfeito, essa é a distinção. O registro da ofensa foi permanentemente cancelado. E é isso que, na visão do autor, resolve a tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça não foi ignorada, ela foi plenamente satisfeita. E porque a justiça foi satisfeita, a porta da misericórdia pôde ser totalmente aberta, sem que Deus se contradissesse. Resolve o enorme obstáculo. Faz sentido. Sem essa resolução, a promessa de Jeremias de uma nova aliança e um coração transformado seria só uma boa intenção, mas impossível de ser implementada por um Deus justo. Com essa solução para o pecado, o caminho fica livre. Exatamente. E isso nos traz de volta, fechando o círculo para aquelas duas partes da maior salvação imaginável. Agora, com o obstáculo da justiça removido, Deus pode fazer as duas coisas. Ele pode nos dar Cristo para nosso deleite e, ao mesmo tempo, cumprir a promessa de Jeremias, escrever a sua própria vontade, o seu próprio coração, em nossos corações. E o resultado final, segundo o texto, é que as pessoas se tornam capazes de amar, confiar e seguir a Cristo desde o interior, com liberdade e alegria. O argumento é bem amarrado, né? Identifica o problema da separação, apresenta a promessa, resolve o obstáculo da justiça e, como resultado, possibilita essa transformação interna que gera um relacionamento genuíno, baseado em desejo e não em dever. Isso mesmo, a lógica é muito coesa. É uma jornada que sai de um impasse que parecia insolúvel para uma solução que não só resolve o problema legal, mas transforma a própria natureza da pessoa. Então, recapitulando essa jornada que o texto propõe, a gente começa com o abismo. Um Deus santo de um lado, humanidade falha do outro. A ponte proposta é essa promessa antiga de nova aliança, uma transformação do coração. Mas essa ponte não pode ser construída, porque o abismo também é um abismo de justiça. A construção da ponte, então, exige um ato que satisfaça a justiça, que o texto descreve como o sacrifício de Cristo. E uma vez que a ponte é erguida sobre esse pilar, a promessa pode ser cumprida. E o resultado é uma vida de liberdade e alegria. Exato. E a grande ideia que fica, na perspectiva desse autor, é que salvação é muito mais do que um perdão legalista, ou um simples livramento de uma punição. É uma restauração relacional profunda. O objetivo final não é só ter os pecados perdoados. É se transformado de tal maneira que a pessoa possa desfrutar de um relacionamento com Deus para sempre. A mudança do coração é o ponto central, não um efeito colateral. O que nos leva a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar por conta própria. O texto enfatiza muitas palavras, liberdade e alegria, como os frutos dessa transformação interior. Isso me faz pensar, o que realmente significaria na vida prática ter a vontade de Deus escrito no coração, em oposição a só seguir um código de conduta externo? Essa é a questão fundamental, né? Como seria a experiência diária de uma moralidade que não vem do constrangimento, do medo da punição ou da busca por recompensa, mas que brota de um desejo genuíno? Qual a diferença entre a pessoa que não mente porque tem medo de ser pega e a pessoa que não mente porque desenvolveu um amor profundo pela verdade? O que muda no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões financeiras, quando a motivação deixa de ser o que eu tenho que fazer e passa a ser o que eu amo fazer, porque meu coração foi alinhado com o que é bom? Essa parece ser a transformação radical que o texto está apontando.